Oi, tudo bem? Espero que sim. Hoje o assunto que me traz aqui para conversar com vocês é estresse. Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Oi, aqui psicóloga Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. Antes de entrar no assunto que eu escolhi hoje para tratar com vocês, eu quero lembrar do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. Eu sempre tenho falado aqui que é uma conquista, porque é uma oportunidade muito interessante de você realmente fazer algumas reflexões importantes e conquistar, na verdade, um outro lugar, um outro olhar e mais saúde emocional de forma equilibrada. E também o e-book Vencendo a Ansiedade, onde eu falo bastante desse tema, formas diferenciadas de tratamento, etc. Convido vocês para conhecer esses dois trabalhos e todas as informações estão no link aí abaixo deste vídeo, ok? Lá está todo o conteúdo programático. Então agora vamos para o assunto. E vamos ter hoje a participação especial de algumas maritacas, porque como vocês estão ouvindo, elas estão aqui por perto, fazendo um ninho aqui perto do local onde eu estou gravando, então não tem como calar a boca delas, né? Vamos dizer assim. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos, né? São elas fazendo seus ninhos e cumprindo a sua missão, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, o assunto hoje vai ser sobre estresse. E o estresse, quando a gente fala isso, quase todo mundo fala, ai, não, lembra isso com cansaço, relaciona isso com uma coisa ruim, uma coisa chata, né? Um tempo assim de desespero, um tempo de adoecimento, etc. Natural a gente pensar dessa forma. Mas vamos pensar aqui em alguns tipos de estresse diferentes que existem, para a gente poder entender e ampliar um pouquinho melhor esse tema, né? Esse assunto. Então, tem o estresse crônico. Eu acho que não precisa de muita explicação. Ó, tá vendo? Eu não vou ficar estressado com esse assunto, com esse barulho de maritaca. Mas vamos lá. O estresse crônico é o seguinte, ele acontece a longo prazo, né? Durante muito tempo, meses, às vezes fica até anos acontecendo. E por isso ele acaba estimulando o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Pode acarretar algumas doenças, mal-estar, alguns sintomas, né? Algumas doenças até cardíacas, dores nas costas, dores nos músculos, tensão. E aí cada um vai fazer um movimento físico de acordo com a intensidade do estresse e também de acordo com a forma como a pessoa vivencia, né? Esse estresse. Bom, pode ocorrer também falta de paciência e também muita irritabilidade nesses momentos. Depende muito do perfil. Se a pessoa é mais paciente, isso vai aparecer com menos intensidade. Se for mais impaciente, vai aparecer com mais intensidade. E a pessoa também não vê saída para a situação. Sabe aquela situação assim, estou num barco sem rumo, eu estou num túnel sem saída, e fica naquela coisa, né? Assim, com a sensação de que aquela situação não vai passar e aquela coisa não vai terminar nunca, né? Então, se você se encontra neste estado, não está vendo a possibilidade de melhorar a situação, e muitas vezes nós não podemos mesmo mudar a situação, não temos poder, não temos controle sobre todas as coisas, mas podemos mudar a nossa visão, o nosso olhar, nossa postura, podemos cuidar da nossa saúde independente das circunstâncias. Então, nesse caso, eu realmente aconselho que você procure um médico, procure um psicólogo, procure algum profissional que possa te ajudar a passar por esses momentos aí de estresse prolongado, para que você não adoeça, né? Porque se adoecer também não vai resolver a situação, ao contrário, só vai piorar. Mas é bom identificar o que está acontecendo, porque às vezes a gente se preocupa e se ocupa tanto com as circunstâncias, com as pessoas, que esquece de se perceber e identificar o que está acontecendo. Outro tipo de estresse, que a gente chama de estresse agudo. Como é que é isso? É o excesso de demanda, né, e pressão diárias, geralmente ou por conta da família, por conta do trabalho, isso é muito recorrente, né? Pressão, às vezes tem que dar produção, tem que vender alguma coisa, né? Ou tem que fazer alguma coisa em curto espaço de tempo, né? Então, essa pressão do trabalho também pode acontecer um estresse agudo, ou seja, aquele momento em função de alguma coisa que de repente passa, de repente muda, né? Não é aquela coisa assim prolongada por muito tempo, a não ser que essa pressão realmente, né, se prolongue, mas normalmente é um acontecimento pontual.
Aí pode acontecer uma tensão no muscular, uma dor de cabeça, uma dor nas costas. Às vezes a pessoa fala, ih, travei minha coluna. Quando você vai perceber e conversar com a pessoa a respeito do momento que ela está vivendo, geralmente é um momento de tensão, momento que ela não está podendo se movimentar na vida de forma que ela gostaria, e aí, de repente, a coluna trava, né? Aí depende de cada situação. E aí causa também problemas digestivos, às vezes, ou prisão de ventre, então diarreia. São coisas que a gente tem que avaliar, né? O que o seu corpo está revelando, o que o seu corpo está dizendo em função das suas vivências, em função da forma como você percebe as situações. E nesse caso, então, a pressão costuma, quase todos os casos, né, costuma aumentar. A pressão arterial aumentando, é sinal que a pressão externa também está grande, né, de alguma forma. Pode acontecer uma sudorese, pode acontecer uma falta de ar, sabe? Aquela coisa, você quer respirar e não consegue, né? Que isso é identificado também como uma ansiedade, uma dor no peito, tontura. E vários sintomas podem acontecer no seu físico, também falando, pensando, né? A gente pode pensar nessas questões aí. Então, o que eu aconselho? Faça uma lista dos problemas que você tem para resolver. Faça uma listinha lá, escrito. Vai escrevendo. Depois você faz uma lista no paralelo de possibilidades que você tem de responder aquelas perguntas, vai responder aquelas questões. E aí você vai identificando uma coisa com a outra e as coisas vão acontecendo. E as maritakas continuam gritando, né, gente? Vocês estão ouvindo, estão percebendo, né? Para fazer o quê? Não posso fazer nada. Vamos continuar aqui o nosso vídeo. Tem um estresse também, que é o estresse agudo episódico. Como é que é isso? Tem vida... A pessoa que tem a vida totalmente desorganizada, com pressão, né? Ela sofre pressão e faz tudo com muita pressa, com muita impulsividade, né? com muita ansiedade. Então, assume muitas coisas ao mesmo tempo. Pode dar conta de 3 coisas, mas assume 5. Aí reclama depois que não conseguiu fazer aquilo que ela se propôs. Então reclama, fala, mas também não se organiza. Não tem as ideias organizadas, não tem uma agenda organizada. E essa desorganização acaba atrapalhando tudo, né? E são pessoas, normalmente, que por conta disso, dessa falta de habilidade de lidar com as próprias questões, são pessoas irritadas, né? Mal-humoradas, uma sensação também de urgência para tudo. Sabe as pessoas que pegam uma coisa assim, tem que ser para ontem, tem que ser para agora, não tem paciência, não tem aquela maturidade de esperar o tempo certo para cada coisa, e começar e terminar, quer começar uma coisa, aí no meio do caminho passa para outra e fica aquela coisa. Então, isso é complicado, isso é um estresse agudo episódico, né? É um estresse agudo que causa nessa sensação toda em determinados episódios, né, que a pessoa mesmo acaba fazendo por acontecer. Agora, tem uma coisa interessante, quase ninguém fala, mas ele é real, é o estresse positivo. Você fala, mas como é que é estresse positivo? Até agora você falou de coisas que são realmente ruins. Esse estresse positivo é um estresse que é envolvido com a expectativa de algo positivo. É chamado até de eustresse. E aquele estresse ruim que eu fiz referência agora é chamado de distresse. Então, são termos que a gente quase não usa, mas eu coloquei aqui como observação, né, como curiosidade. Então, sabe aquele estresse que você fica assim, não, estou estressada, mas para quê? Para acontecer meu casamento, para ir num baile de formatura, para terminar o trabalho, para fazer uma palestra que eu programei há muito tempo, para começar um emprego novo. Sabe aquele estresse assim que dá uma dorzinha de barriga, mas ao mesmo tempo ele envolve alegria, envolve realização, envolve satisfação, tudo misturado com aquela expectativa. Então, esse não deixa de ser um estresse também, mas é um estresse que está envolvido com emoções positivas. É diferente daquele estresse que é envolvido com desânimo, com cansaço, com pessimismo, com medo, com ansiedade, irritabilidade. Esse é um estresse que causa doença, né, e problemas. Mas esse outro é um estresse que está realmente sendo permeado por várias emoções que são positivas, que se misturam com aquela expectativa, né? É que a gente fala, ai, tem que dorzinha de barriga, mas é uma dorzinha de barriga assim, tipo gostosa, né? De coisa boa por acontecer. Então, esse é chamado estresse positivo. Agora, eu quero falar algumas coisas aqui antes de terminar esse vídeo. O próprio pensamento ameaçador pode gerar um estresse. Gente, às vezes não está acontecendo nada, né, no ambiente, na situação, no contexto que você vive, mas você é pessimista, você é inseguro, você pode ser uma pessoa medrosa, e aí você começa a pensar, ansiosa, pensar em coisas que
ruins que podem acontecer, os tal dos cis. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Nossa, mas essa situação aqui, se piorar, aí os seus próprios pensamentos vão produzir também o cortisol e vão produzir o estresse. Então, esse estresse, ele pode ser vivenciado por situações externas que te estressam, né, dependendo da forma como você vive aquela situação, como pode você mesmo fabricar, vamos dizer assim, produzir esse estresse na sua cabeça, na sua imaginação, e de acordo com o que você pensar, você vai sentir, você vai agir, e aí você já se contaminou, você já se intoxicou com os próprios pensamentos. Muitas vezes isso acontece, né? Porque o corpo reage a qualquer situação, né? Então, se o corpo está reagindo, se você está pensando coisa ruim, o corpo reage também de uma forma ruim, né? Então, o que é estressante para um pode não ser para o outro, né? Você pode viver uma situação e se sentir estressado e o outro viver a mesma situação e não estressar. Isso é totalmente singular e totalmente relativo, né? Então, se você não puder mudar a situação, tenta mudar você mesmo. E sempre entendendo que, precisando de uma ajuda de uma pessoa, de uma orientação ou de um profissional, não perca tempo por fazê-lo. Porque muitas vezes nós não vamos ter condições de resolver todas as questões sozinhos, vamos ficar rodando no ciclo vicioso e não vamos sair do lugar. Tá bom? Então, se esse vídeo serviu, se esse vídeo foi interessante para você, eu convido você a fazer a inscrição. Se você é novato, seja bem-vindo. Dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça, né, comentários dos vídeos ou então de temas que você quer, né, que sejam tratados. Lembrando do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, e também do e-book Vencendo a Ansiedade. E também te convido para visitar meu site, www.alistamaceno.com. Olha só, as maritacas estão aqui junto comigo terminando esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.